Nesse vídeo vou mostrar para vocês a regra de Cramer. A regra de Cramer, ela vai ajudar vocês na hora de resolver sistemas de equação do primeiro grau ou do segundo grau, só que na prova de vocês cai sempre o quê? Do primeiro grau. E ela é mais fácil de você utilizar quando o sistema ele possui três incógnitas, porque quando tem duas, eu vou colocar aqui um exemplo com duas só para poder ficar mais rápido. Mas no caso com duas, vocês podem resolver pelo que já conhecem, que é adição, substituição ou igualdade, tá? Agora, essa regra de Cramer, ela facilita no caso de ser três ou mais incógnitas. Vamos lá. Todo sistema normal, ele tem uma única solução, dada por... O que é esse x1 aqui? Seria o valor do x, tá? E esse D1 aqui significa o determinante de 1. E esse D vai representar o determinante principal, tá? Que é o que a gente vai utilizar para todas as incógnitas. E ele sempre vai ficar no denominador. Onde, no caso I, ele pertence 1, 2, 3, pode ser qualquer valor numérico. O determinante de A, ele é determinante da matriz incompleta associada ao sistema DI. É o determinante obtido através da substituição na matriz incompleta da coluna I pela coluna formada pelos termos independentes. Professor, aqui eu não entendi nada, então vou colocar no exemplo para mostrar isso aqui para vocês. Porque com o exemplo fica sempre mais fácil, né? O que ele disse para vocês? No caso, a gente tem um determinante da matriz incompleta associado ao sistema e o DI que ele é obtido através da substituição da matriz incompleta. Por quê? No caso da matriz, a gente vai separar coluna para X e coluna para Y, tá? Quem vai ser o D, que é o determinante de A? Esse é chamado de determinante principal da matriz. Sempre que a gente precisar achar as incógnitas, seja x, y ou z, eu vou precisar sempre do determinante principal. E como que eu vou calcular ele? Então vamos lá. O determinante principal, ele é igual sempre, ó, uma coluna para x e vou separar uma coluna para y. Vou utilizar sempre os coeficientes de x e os coeficientes de y. Então, ficaria assim, ó. 2, 2, 1 e menos 3. Esse aqui, coluna de x, coluna de y. Coeficientes de x, coeficientes de y. Agora, vocês já sabem resolver. Como a regra de Cramer está associada a determinante, e essa é uma matriz de ordem 2, basta eu fazer a principal menos a secundária. 2 vezes menos 3, menos 6. 1 vezes 2, 2. No sentido da secundária, tem que lembrar de trocar o sinal. Então, eu passo a ter menos 2. Se eu somar, isso aqui vai dar menos 8. Pronto. Eu já sei o valor do meu determinante da matriz principal. Ele vale 8. Agora, eu não quero achar o valor de x. Quem vai ser esse valor de x? Vai ser o determinante de x dividido pelo determinante da principal, sempre. Quem é o valor de y? É o determinante de y dividido pelo determinante principal. Então, eu teria assim, tá me faltando o d de x e tá me faltando o d de y. Quem vai ser o d de x? Presta atenção. Como você quer o d de x, você vai na coluna do x e vai trocar esses valores numéricos pelo valor da igualdade. Ou seja, vai ficar assim, ó. 7, 3. Copia a coluna de y. 1 e menos 3. Pronto. Agora é só calcular o d de x. 7 vezes menos 3, menos 21. Aqui, 1 vezes 3, 3. Sentido da secundária troca, então vai dar menos 3. Menos 3, menos 21, menos 24. Pronto, já calculei o d de x. Agora eu consigo achar o valor de x? Consegue, é só substituir aqui, ó. Quem seria o x? Seria o d de x
dividido pelo determinante principal. 24 dividido por 8, 3. Sinais iguais, é positivo na divisão. Pronto, já achei o x. Agora eu vou fazer a mesma coisa para quem? Para y. Então, quem vai ser o determinante de y? Ó, quero d de y, então eu vou ir na coluna do y e vou substituir pela igualdade. Então, vai ficar assim, ó. Repete, tá vendo? 2 e 2. E na coluna do y eu troco. Vou trocar pelo 7 e o 3. Agora pronto. Ordem 2, diagonal principal menos diagonal secundária. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 7, 14. Só que vem para cá, menos 14. Menos 14 mais 6. Isso aqui vai dar menos 8. Isso aqui vai dar menos 8. Agora eu consigo achar o valor de y? Consigo. Então, y é igual a menos 8 dividido por menos 8, que vai ser igual a quanto? Igual a 1. Então, esses são os valores de x e são os valores de quem? De y. Então, ele possui uma única solução. Não é difícil, mas precisa ter cuidado e atenção. Sempre vai fazer o determinante da principal, utilizando os coeficientes de x, y e z, tá? Quero d de x, porque sempre que eu quiser o x é o d de x sobre y. Desculpa, sobre o determinante principal. Quero y, d de y sobre d, que é determinante principal. Se eu quisesse z, d de z sobre d da principal. Quem seria o d de z? Você vai lá na coluna de z, substitui pelo valor da igualdade e faz o determinante da matriz. No caso de ser um sistema com 3 incógnitas, aí a gente aplica a regra de Cramer, porque lá a matriz ela é de ordem 3 por 3, tá? Aqui no final, eu já coloquei para vocês um resumo, né, para poder ajudar nessa parte de sistema em teoria. Aí junta com o vídeo anterior que eu mostrei para vocês. Lembra que lá eu falei sobre sistema possível e determinado, possível e indeterminado e o sistema impossível? Então, a gente se tiver um sistema com ordem 3, também pode acontecer tudo que eu mostrei lá no sistema de ordem 2. Então, aqui ajuda bastante na hora de fazer as questões. Para discutir um sistema linear de n equações e n incógnitas, calculamos o determinante d da matriz incompleta, que foi como eu mostrei para vocês, é o determinante da principal. Sempre vai precisar calcular ele. Assim, se o determinante ele for diferente de zero, o que eu já posso saber? O sistema ele é possível e determinado. Nesse caso, é quando você tem o sistema com uma única solução. Lembra que eu mostrei lá para vocês? Por quê? Quem é o valor de x? Ele não é o d de x sobre d? O que isso significa? O determinante da principal ele tem que ser diferente de zero. Por quê? Eu posso ter zero no numerador, mas eu não posso ter zero onde? No denominador. Por quê? Se eu tenho zero no denominador, a minha solução é considerada o quê? Impossível, eu não tenho solução. Tanto que se eu tiver 5 dividido para zero, não tem solução, mas se eu tiver 0 dividido para 5, vai dar quanto? 0. Então é importante prestar atenção nisso. A regra de Cramer, ela junta com a teoria do sistema linear, tá? Para facilitar. E segunda coisa, se o determinante ele for igual a 0, o seu sistema pode ser duas coisas, ó. Ele pode ser possível e indeterminado, que é quando ele tem infinitas soluções. Lembra que eu mostrei para vocês? É quando 0x, 0y e 0 é igualdade. É isso que ele está dizendo aqui. Ou ele vai ser impossível quando ele não tiver o quê? Solução. E para não ter solução, é quando você tem tem 0 no x, 0 no y e um valor diferente na igualdade. Que no exemplo que eu dei do vídeo anterior, lá estava dando 20. Então aquilo era impossível de acontecer,
tá? Mas já te ajuda. Se o determinante é diferente de zero, eu já sei que o meu sistema ele é o quê? Possível. Mas se o meu determinante ele for igual a zero, ele pode ser possível e indeterminado, ou ele vai poder ser o quê? Impossível. Aí eu preciso achar todos os valores.